Aleluia, louvado seja Deus, saúde a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Estou feliz de estar aqui, juntamente com os irmãos, para louvar e bendizer esse Deus, esse que é digno de receber a adoração, o louvor, a honra e a glória. E já podemos sentir a presença do Senhor, enquanto a equipe de louvor louvava, enquanto a orquestra louvava ao Senhor. E temos a certeza de que, quando nós chegamos aqui neste lugar, porque este não é outro lugar senão a casa de Deus, a presença do Pai já era notável aqui nesta casa. Eu tenho certeza que, se você ainda não sentiu essa presença gloriosa, ela está disponível a todos que estão aqui nesta casa. Ela está disponível a você que está aí assistindo lá na sua casa, onde quer que você esteja. Essa presença gloriosa está acessível a todos, mas basta apenas você abrir o seu coração para que Ele possa entrar e fazer morada na sua vida. Aleluia. Abram suas Bíblias do Evangelho segundo escreveu Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 15. Leiamos a partir do versículo 11. Quero agradecer o pastor Nelson pela confiança. Sei que Deus o orientou para fazer assim. E eu sei o peso e a responsabilidade que é estar aqui para trazer a palavra de Deus para o coração dos irmãos. E estando na minha casa, eu orei e pedi a Deus para que não fosse minhas palavras, mas que a igreja pudesse ouvir a voz do Pai falando com eles. Porque nós estamos aqui como ovelhas, e a ovelha reconhece a voz do seu pastor. E quando o pastor fala, nosso coração se enche de alegria. Quando o pastor fala, o sumo pastor, aquele que nos deu a vida, aquele que te deu a vida, quando ele fala, o nosso coração se enche de alegria e transborda. Eu não sei se você está sentindo, mas eu já estou sentindo Deus nessa casa, e a presença gloriosa do Pai, que te ama, que me ama, que amou todo este mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Tão grande amor, que dispensou por nós. Sendo nós ainda pecadores, Ele nos amou. Lucas capítulo 15, versículo 11 em diante, diz assim: E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou toda a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a aparecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti.
já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei um bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho, estando no campo, quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, insistia com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Irmão, Jesus proferiu essa parábola por um motivo. E este motivo é que os fariseus e os escribas constantemente criticavam Jesus pelo modo com que Jesus recebia os pecadores. Então Jesus era constantemente questionado, porque além de Jesus receber os pecadores, além de Jesus palestrar para os pecadores, Jesus ainda comia com eles. Vocês lembram de Zaqueu, o publicano? Os judeus tinham pavor dos publicanos, porque os publicanos trabalhavam para Roma. E eles eram cobradores de impostos. Então, às vezes, eles extorquiam o povo judeu, seguindo as ordens de Roma. E Roma usava os próprios judeus para terceirizar esse serviço, que era para cobrar os impostos. Mas Zaqueu propôs no seu coração de subir em uma árvore para ver Jesus. Despertou em Zaqueu o interesse de conhecer aquele que estava fazendo milagres mais de perto. E para Jesus não importa a situação em que uma pessoa, um pecador se encontra. Para Jesus não importa o que ele fez no passado. Para Jesus não importa o que ele fez há minutos atrás. Para Jesus não importa a quantidade de pecado que aquele homem carregava. Para Jesus só importava uma coisa: Zaqueu estava com o coração aberto para receber Jesus em sua casa. E isso os fariseus jamais iriam entender. Porque os fariseus tinham uma ideia de um Deus que separava alguns dos seus para serem santos. Eles tinham ideia de um Deus que fazia acepção de pessoas. Não, para este grupo seleto a salvação está disponível, mas para esse aqui, que são pecadores, não. Para os que andam certinho, que cumpre toda a lei,
no Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, para esses que seguem a lei, tudo bem, eles vão ter acesso à salvação. Mas para a prostituta que foi pega em ato de adultério, nós temos que apedrejá-la. Mas Jesus, com o seu amor, se despojou de toda a sua glória. Sendo Deus, como diz lá em Filipenses, não teve por usurpação ser igual a Deus, pastor Junei, mas ele se esvaziou da sua glória, para que quando alguém jogasse uma mulher pega em ato de adultério, ele olhasse para aquela mulher e falasse: mulher, quem te condenou, quem te apedrejou, quem te julgou? Ninguém, Jesus. Eu também não te julgo, eu também não te condeno. Vai em paz, filha, vai em paz, eu te perdoo. Para Jesus não importava o passado daquelas pessoas. Para Jesus não importa o que você fez ontem ou o que você fez há minutos atrás. Para Ele basta você estar nesta casa com o coração aberto para receber, que Ele vai perdoar os seus pecados e te reintegrar como filho. E é lindo quando nós começamos a prestar atenção aqui em como que Jesus explica o amor, pastor Anzo, de Deus, do Pai, pelos pecadores. Jesus começa falando a parábola das 100 ovelhas, todo mundo conhece. Meu pai tinha um disco que tocava, pastor Janei, das 100 ovelhas, e ele deitava na sala lá e punha aquele disco para tocar. E eu cresci ouvindo aquilo ali. Depois eu fui me inteirar da história. Todos conhecem a história das 100 ovelhas. E é interessante que Jesus, para falar de um significado, que é o amor do Pai, para mostrar o amor do Pai aos pecadores, para mostrar para os fariseus e os escribas, que se achavam dignos de receber Jesus, que se achavam dignos de estar ali no templo, se achavam dignos de adorar a Jesus, de adorar a Deus, eles se achavam dignos de receber a palavra. E excluía aqueles que eles achavam que eram pecadores. Mas para Jesus, tanto aquele que está na casa e aquele que sai da casa tem o mesmo valor diante de Deus. E ele só está esperando que o camarada fale: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. E para explicar esse amor de Deus, Jesus divide em 3 parábolas, porque Jesus se preocupa com a multidão que o assiste. Jesus profere a parábola das 100 ovelhas, porque os anciãos iam entender a linguagem da parábola das 100 ovelhas, porque eles estavam acostumados a pastorear a ovelha. Então Jesus profere a palavra das 100 ovelhas, e os anciãos estão atônitos, olhando para Jesus e entendendo tudo que Jesus falava, porque fazia parte do cotidiano daqueles anciãos: pastorear a ovelha, cuidar de ovelha, tratar de ovelhas. E Jesus começa dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? Que homem? É uma pergunta retórica. Jesus pergunta, mas já sabendo a resposta. É como nós dizermos assim: quem há como nosso Deus? Uma pergunta retórica, sabemos a resposta. Jesus responde: que homem? Porque ele sabe que nenhum homem daquela época, que mexia com a ovelha, que cuidava de ovelha, ia deixar a ovelha perdida, ia menosprezar a ovelha perdida, aquela que se desgarrou, ia ficar com as 99. Então Jesus diz: que homem, em sua sã consciência, que tendo 100 ovelhas, perdendo uma, não vai atrás daquela perdida, e quando traz nos seus ombros se alegra, e chama os seus amigos, chama os seus vizinhos, e faz uma festa. Se vocês se alegram com essa ovelha que foi resgatada, quanto mais o nosso Pai que está no céu se alegra quando uma alma se arrepende. Aí Jesus vira para as mulheres que estavam, porque as mulheres também seguiam Jesus, e as mulheres precisavam entender o amor de Deus também, nas parábolas de Jesus.
Talvez as mulheres que estavam ali não estavam acostumadas a lidar com ovelhas, pastor Junei. Aí Jesus vira para as mulheres e fala: e que mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia e não varre a casa e procura com diligência até achar a dracma perdida? As mulheres entenderam perfeitamente o que Jesus estava falando, porque era algo, um presente que a mulher ganhava de casamento, que era uma correntinha com 10 moedas, 10 dracmas. Algumas usavam na cabeça, outros usavam no pescoço. Enfim, era um presente valioso que tinha um valor inestimável para aquela mulher. E perder uma moeda daquela sequer era desonroso. E Jesus, com todo amor, esse que não faz acepção de pessoas, esse que não separa indivíduo A, indivíduo B, este que não olha a sua posição social, esse que não olha se você chegou aqui a pé ou se chegou montado num belo carro, este que não olha se você tem um apartamento no centro da cidade ou uma casinha de sapê lá embaixo, no fim do mundo. Este Jesus, com todo amor, explica para as mulheres o quão grande é o amor do Pai por um pecador que se arrepende. Aí Jesus profere a parábola do filho pródigo, porque existiam muitos jovens que seguiam Jesus, e estes eram muitos. E a palavra do filho pródigo, tanto os jovens como os pais que estavam ali, e os homens de maior idade, de uma faixa etária maior, iriam entender também essa parábola. E Jesus começa e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E pouco dia depois, o filho mais novo deixa a casa, ajunta tudo e se vai. Mas o que é interessante aqui, pastor Kleber, é que a Bíblia não fala que o pai deu a parte que lhe pertencia, mas que o jovem ainda ficou na casa do pai por alguns dias. Porque quando o pai reparte, no versículo 13 diz assim: poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu. Não foi de imediato, João Vitor. Ele ainda fica na casa. Porque, João Vitor, há um hino que a gente canta, na mocidade canta, que quem já pisou no santo dos santos não sabe viver em outro lugar. Então esse jovem começa a relutar, ele não quer sair da casa, mas as propostas vêm, os colegas estão chamando, e ele quer experimentar coisas novas, ele não quer ficar sob o domínio do pai mais, mas ele ainda quer aproveitar um pouquinho da casa. E existem situações assim, eu já estive numa situação dessa. Às vezes nós ficamos na casa, porque nós tocamos na orquestra, ficamos na casa, porque aqui, quando terminar o culto, talvez você vai encontrar com algumas amigas, e isso te faz bem. Há algo na casa que te prende, que te chama a tua atenção. Este jovem tinha vários motivos que seguravam ele na casa, que a Bíblia não cita qual é, porque ele fica na casa alguns dias. Mas o principal motivo, que era o pai, ele já não tinha mais. E Deus está falando para você, que nessa pandemia, tudo mudou. E nessa pandemia, Jesus nos ensinou muitas coisas. Jesus nos ensinou que o lugar de orar não é só na casa. Jesus nos ensinou que nós temos que cultuar também no nosso lar. Mas nesta pandemia, tu já estava antes da pandemia com desejo de sair da casa do Pai. Mas a pandemia foi só um gatilho para que você se afastasse da presença do Senhor. Você ficou uns dias na casa,
até resistiu alguns dias, mas a paixão do mundo, os prazeres do mundo falou mais alto, e você saiu e se foi. E é interessante que a ovelha perdida, o pastor vai buscar, porque a ovelha é um animal ingênuo. Talvez ela tenha se desviado ou intertido com alguma coisa no meio do caminho e se afastou do rebanho. Quando o pastor chega, conta as ovelhas, só tem 99. Opa, uma ficou para trás, eu vou lá pegar. Quando Jesus fala da dracma, a dracma é um objeto, se perdeu por uma negligência talvez daquela moça, mas a dracma não tinha vida nela para que ela caísse em si e retornasse para o dono. Agora o filho não. Quando o filho fala: pai, dá-me parte da herança que me pertence, o pai imediatamente, porque existe uma coisa que se chama livre-arbítrio, e Deus deixou a mim e para você o poder de escolha. Você escolhe se quer servir o pai ou se quer apacentar porcos. A escolha é minha e a sua. A palavra de Deus fala que ninguém pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou serve ao diabo. Saiu da presença do pai, com certeza o inimigo vai ter trabalho para você. Com certeza o inimigo vai arrumar uma tarefa para você. Você não vai ficar à toa lá no mundo. Alguém vai te chamar para alguma coisa. O inimigo vai tentar chamar a tua atenção para que você fique lá. E foi isso que aconteceu com esse filho pródigo. O pai repartiu. Ele sai da casa do pai depois de alguns dias. E havendo ele gastado tudo, viveu dissolutamente, desperdiçou toda a fazenda, porque note que a Bíblia fala que ele ajuntou tudo e saiu. A parábola aqui está falando de coisas espirituais, não está falando aqui de bens materiais. A parábola é para ser interpretada. A parábola fala, remete a coisas espirituais. Está falando do amor do pai, do filho que deixa o pai. E quando fala do pai, estamos falando de coisas espirituais. Ele juntou tudo que tinha, ainda tinha reserva. A mãe da irmã Luciana, que não está aqui hoje, eu participava do ciclo de oração nas quartas-feiras. E ela virava para mim antes, falava assim: Eliel, não sei se você lembra antes. Ela virava para mim e falava assim: Eliel, que bom que você está aqui, que você tem que ter reserva, porque um dia pode ser que você não tenha tempo para vir aqui buscar, mas você está com reserva. Porque enquanto nós estamos na casa do pai, estamos com reserva. E aquele filho junta tudo que ele tinha e sai. A alegria do pai ainda estava nele. O gozo da casa do pai ainda estava nele. Só que chega um momento em que ele começa a desperdiçar aquilo, Richard. Ele começa a pecar. E quando nós pecamos, aquilo que nós tínhamos do pai vai saindo. A alegria que nós tínhamos com o pai já não existe mais. A satisfação de estar na casa do pai, a alegria, o gozo do Espírito Santo já não existe mais. É por isso que Jesus, discorrendo aqui a parábola, no versículo 14, diz assim: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a aparecer necessidades. Quando nos afastamos do Pai, a alegria some, o Espírito Santo se afasta, e nós começamos a padecer necessidade. É por isso que tem muito hoje nos nossos dias jovens com síndrome do pânico,
jovens no estado terrível de depressão, jovens com pensamento suicida, jovens com pensamentos de mutilação, porque se afastou da presença do Pai, começou a ter fome, e aquela fome gera um buraco negro que só pode ser preenchido através da presença do Pai que deixou lá atrás. Só que a palavra de Deus fala que o inimigo cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a glória de Cristo. E o inimigo nos engana, irmãos. Eu conheço jovens que pertenceram a essa igreja aqui, que tocava, cantava, e hoje já não canta mais. A alegria do louvor, aquela que sai da alma, se foi. Hoje, antes era manancial, hoje já é terra seca. E quando você conversa, e tem uns que eu estou acompanhando ainda, e quando você conversa, Junei, Eliel, eu só tenho vontade de tirar minha vida. Eu só tenho vontade de tirar minha vida. Eu não posso mais viver, para mim não dá mais. Eu falo, mas vamos lá na igreja, rapaz, lá tem... Mas Eliel não tem força. E quando eu chego lá, eu olho para as pessoas, o que as pessoas vão dizer? A alegria saiu. E começa a entrar um vazio que o inimigo colocou na vida desses jovens que se afastaram, das pessoas que se afastaram. E eles nem força para voltar mais têm. Porque o inimigo é traiçoeiro, ele engana. A Bíblia fala que ele foi para uma terra longínqua. Esse jovem que se afastou, e não foi só um, tem vários que se afastaram. Um deles já dirigiu essa mocidade junto comigo, João Vitor. E hoje está totalmente se afastado, totalmente afastado da presença de Deus. E eles não têm força mais para buscar o Senhor, porque o inimigo tomou conta da sua vida de tal modo que não tem força nem para se reerguer novamente. Mas há esperança para a árvore cortada, como diz a palavra de Deus, porque ao cheiro das águas o renovo aparecerá e começa a brotar uma plantinha, e aquilo que a gente ninguém acreditava mais que ia dar certo, já começa a florescer, porque a água de Deus sacia a sede. E alguns jovens falam comigo, Eliel, foi só uma cervejinha que eu tomei. É só uma cervejinha. É só uma musiquinha do mundo que eu escutei. Foi só um pouquinho. É assim que o inimigo faz. Ele fala com você que vai te levar logo ali. Ele fala com você que é pertinho. Mas quando você se vê como esse filho pródigo, já estava numa terra longínqua, longe do Pai, porque ele quer te afastar aonde a voz do Pai não chega mais aos seus ouvidos. Ele quer te levar para um lugar longe da presença do Pai, longe da casa do Pai, para que seja mais difícil de você voltar. E teve fome e começou a aparecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. Um judeu jamais apacentaria porcos, porque era proibido para os judeus apacentar porcos, criar porcos. Eu morei numa granja com meu pai, e meu pai criava porcos. Todo final do ano ele matava um porco, e engordando aquele porco ali, pastor Robson, no final do ano ele matava aquele porco, e fazia uma grande festa, era carne. Mas para os judeus, o porco era tido como animal imundo. É por isso que Jesus, citando a parábola do filho pródigo, ele diz que o filho pródigo foi parar numa terra aonde se criava porcos,
Ou seja, aquele homem que deu serviço para o filho pródigo era a personificação de Satanás. Porque porco para o judeu era coisa imunda. O judeu jamais poderia cuidar de porcos, muito menos comer a sua carne, fazer uso da sua carne para a culinária. Então aquele jovem chegou ao fundo do poço. Quando ele chega perto de um cidadão daquela terra, e o cidadão manda aos seus campos para apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Quando estamos afastados do Pai, irmãos, nós começamos a desejar coisas que nós não desejaríamos quando estamos na casa de Deus. Começamos a ter desejos que não é natural quando nós estamos na casa de Deus, nos braços do Pai. Quando estamos afastados do Pai, começamos a ter desejo por pornografia, começamos a ter desejos de trocar de mulher, começamos a ter desejos que nós não tínhamos quando estávamos na presença do Pai. É normal uma pessoa, irmão, sentir fome e querer comer a comida dos porcos, pastor Anderson? É normal você passar numa padaria, sentir aquele cheirinho de pão, você com fome e querer comer o pão. Não é natural alguém desejar a comida dos porcos. Mas o inimigo coloca o indivíduo numa situação tão degradante que ele começa a desejar as bolotas que os porcos comiam. Desejos que você não tinha na casa do Pai, você começa a ter quando se afasta do Pai. Você não tem desejo mais pelas coisas espirituais. Você não tem desejo mais de cantar. Não tem desejo mais de ler a Bíblia. Não tem desejo mais de orar. E começa a desejar coisas que não é natural. O rapaz olha para um outro rapaz e acha o outro rapaz bonitinho. Não é coisa natural. A menina olhar para uma menina e ter interesse na menina não é coisa natural. Isso é natural de quem apacenta porcos. Deus não chamou você para apacentar porcos. Deus chamou para você para estar no meio de ovelha. Deus chamou para você para estar no meio de ovelhas. Não é para apacentar porcos. O inimigo quer que você vá trabalhar nas fazendas dele para apacentar porcos, para se tornar sujo e imundo, para sujar aquelas vestes que Jesus te deu. Lembra aquelas vestes brancas, resplandecentes que Jesus te deu? Lembra aquele rosto bonito que o mundo olha e não consegue entender por que você sorri tão bonito assim? Não consegue entender por que você tem, sabe, aquela alegria, sabe, que Jesus te deu? É isso que Ele quer tomar. É isso que os jovens desperdiçou no mundo. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome. Caindo em si. Este cair em si aqui, irmãos, eu entendo, é quando o Espírito Santo dá aquele toque na gente, sabe? Sabe quando estamos indo com um caminho tortuoso, o Espírito Santo dá aquele toque na gente, a gente cai em si. Opa, eu não podia estar neste lugar. Opa, eu não podia estar fazendo isso aqui. Eu caí em si. Cair em si é retomar o juízo, a consciência. Eu não podia estar fazendo isso aqui. E só o Espírito Santo de Deus convence o homem do pecado e do juízo. E se o Espírito Santo de Deus ainda está te cobrando, é porque Ele te ama. Os
fariseus não entendiam o amor de Jesus, o amor de Deus pela humanidade. Mas é fácil se explicar lá em João, quando diz assim: veio para o que eram seus, mas os seus não receberam. Mas tem uma coisa: a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome. Você é filho de Deus. Deus te fez filho. Não aceite a proposta de Satanás para trabalhar com porcos, para estar no meio dos porcos, para comer a comida que eles comem. Deus te chamou para ser ovelha. Aleluia, aleluia. Deus te chamou para ser ovelha. Deus te chamou para estar em pastos verdejantes. Deus te chamou para beber do rio. Sabe esse rio que corre aqui na igreja? É para beber do rio dele. É isso que Ele te chamou. Deus não te chamou para beber água de cisterna, mas Ele diz: eu sou a fonte de água viva. Aquele que vier a mim jamais terá sede. Deus te chamou para ser ovelha. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas me ouvem, conhecem a minha voz. É ovelha. Sabe, pastor Dinei, quando você está no teu carro lá vendendo o seu gás, e você sente aquela presença, é a voz do pastor. Você é ovelha, tu sente. Aleluia! Deus te ama. Não importa o que você fez. Talvez você quis deixar de ser filho, mas Ele jamais deixou de ser pai. Eu vou repetir novamente para você dar um glória. Talvez você quis deixar de ter filho, mas Ele nunca quis deixar de ser pai. Levanta a mão e adora a Deus. Adora Ele, só os filhos. Só quem é ovelha. Só quem é ovelha, adore a Ele neste lugar, porque Ele te ama, meu amado. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço? E ele começa a se lembrar que na casa do pai ele tinha pão, João Vitor. E ele saciava com o pão da casa do pai. Sabe quando a pessoa fala assim: eu era feliz e não sabia? É isso que o filho pródigo sentiu. Eu era feliz na casa do pai e não sabia. Eu tinha alegria e não sabia. Lá eu tinha tudo. Na casa do pai eu tinha o carinho do pai, o colo do pai, o abraço do pai. Quando eu estava chateado, eu deitava a minha cabeça no travesseiro. Às vezes não conseguia nem ajoelhar, mas o pai falava comigo. Eu sentia a presença do pai no meu quarto. Eu estava na casa do pai. Aleluia! Na presença do Pai, a abundância de alegria. Na presença do Pai, amor. Na presença do Pai, a misericórdia. Não importa o que você fez lá atrás, não importa o que você foi, importa é que você agora é filho dele. E ele começou a se lembrar. Eu me lembro, no templo lá em cima, eu tinha 14 anos. A tia Meire colocava a gente de joelho. E ela falava assim: adora, adora. O Abraão ficava, o Abraão não gostava não. Adora. E a gente: tia Meire, eu não estou sentindo. Quem te disse que Deus é poderoso, rapaz? Deus é grande, rapaz. Você dá glória para Ele mesmo você não sentindo, porque Ele merece. E a gente começava a glorificar, sem sentir, pastor Robson. Mas de repente, o Manassés não está aqui hoje. O Manassés é testemunha. De repente, irmão,
eu, Manassés, nós começávamos a abraçar o pastor Robson, e as lágrimas começavam a rolar, e a presença do Pai era tão gloriosa naquela sala. É a presença do Pai, a presença que o mundo quer ter, mas não sabe como. Só você pode explicar para eles o caminho. E a tia Meire começava a cantar hinos de louvor e adoração, e a gente começava a falar em línguas. Adolescentes de 12, 13, 14 anos sendo batizados com o Espírito Santo de Deus, e havia um mover. No culto de domingo, adolescentes levantavam em profecia e entregavam a profecia para gente grande. Eita, Jeová! Na presença do Pai, abundância de alegria. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Estou terminando, irmãos. E direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz de mim como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. É interessante que quando ele aprende, porque lá no início ele pede ao pai: Pai, dá-me. Porque muitas vezes nós só sabemos pedir, né, irmãos? Para pedir a gente está em primeiro lugar. Dá um carro, me dá uma casa, me dá isso, me dá aquilo. Isso é sintoma de filho pródigo. Se tu só pede nas tuas orações, toma cuidado, que você está prestes a se tornar um filho pródigo. Porque Jesus ensinou: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Primeiro você adora, porque Ele merece a honra, a glória e o louvor. Só pedir não vale. Aí agora aqui no versículo 18, ele diz: levantar-me-ei e ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, olha a oração como muda. Pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um de seus trabalhadores. Meus irmãos, Claudinho, ele não esperou chegar no templo. Olha que coisa linda. Ele não esperou chegar no templo para orar. Ele começa a orar no caminho. Porque quando o crente recebe um renovo de Deus, quando o crente recebe um despertamento, ele já começa a orar no caminho da casa para a igreja. Antes de chegar na casa do pai, já estava orando: Pai, pequei contra ti. Perdoa, Pai, pequei contra ti. No meio do caminho já começa a orar. Já não sou digno de ser chamado teu servo. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e moveu-se de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao seu pescoço. Irmão, quando o crente ora, o pai vai ao encontro dele. Como que o pai sabia que ele estava vindo, pastor Robson? Através da oração. O filho já tinha orado, pastor Robson, no caminho. O pai foi ao encontro dele, e o pai corre para encontrar o filho. Olha que coisa linda. E ele vem correndo para encontrar o filho e abraça o filho. O filho tinha acabado de sair de um lugar que apacentava porcos. O filho estava sujo, fedendo, mas o pai abraça o filho e beija o pescoço do filho. Não importa a situação. Olha, irmãos, a pior mentira que o diabo inventa é que você não merece chegar perto de Deus. Você não merece orar. Você não merece estar aqui. Você não merece isso. Você não merece aquilo. Quem é você para orar? Quem é você para estar... A pior mentira que Satanás, e a mais comum que ele usa, tá? Mais comum. Já ouvi várias pessoas falando isso comigo. Eliel, lá no meu trabalho, uma menina que eu estava pregando para ela, ela falou comigo assim: Eliel, eu estou me sentindo suja. Eu caí, eu pequei. Eu não vou na igreja mais. Ela estava começando a caminhar. Ela deu uma escorregada, caiu.
Eu falei para ela: olha, isso é mentira de Satanás. Porque o nosso Deus, Ele é fonte, Ele não é cisterna. Se eu jogar uma terra dentro desse copo aqui, ele vai sujar. Porque aqui é um recipiente. Recipiente somos nós que recebemos a água. Agora nós recebemos a água da fonte. A fonte não suja. Pode jogar a terra lá porque ela está limpando. Você joga a terra na fonte, ela limpa. A fonte não suja. Então não pense que você vai sujar o mestre com as suas imundícias lá do mundo que você veio. Quando o filho vem, o pai corre para o filho, abraça, pula no pescoço do filho e recebe o filho. E quando estava longe, viu o seu pai, se moveu de íntima compaixão e correndo lançou o seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse: trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo, põe um anel no dedo, reintegração na família, símbolo de reintegração na família. Roupas novas, traz depressa, símbolo de honra. Sandálias, você não é mais servo, agora tu anda calçado, tu é filho. Tu não é mais servo, tu não serve, tu não vai apacentar mais porcos, agora tu vai apacentar ovelhas. Este meu filho que estava morto reviveu. E para encerrar, quando o filho mais velho chega e ele vê aquela alegria, porque hoje eu preguei sobre o filho pródigo, mas a parábola aqui, o centro da parábola é o filho mais velho que ficou em casa. Porque o filho mais velho representava os fariseus e escribas, que estavam na casa do pai, se achavam certos, porque liam todos os dias no templo, estavam no templo, mas não aceitou quando o filho retornou. E Jesus estava justamente respondendo a esses homens, porque não aceitava Jesus receber os pecadores. Então aquele filho mais velho representava os fariseus. E quantos que estão dentro da igreja que não são assim? Ó, o camarada estava no mundo, agora está aqui dentro da igreja. Pecou, agora vem para cá. Agora não adianta vir para cá não. Eu já vi gente falar isso, crente. E os fariseus eram assim. Mas o pai tem tanto amor, que a palavra de Deus fala que o pai saiu e insistiu com o filho mais velho também para entrar na casa. Porque esse pai de amor que nós estamos pregando aqui, pastor Robson, não deixa ninguém de fora da festa. O banquete está preparado, mas é para todo mundo entrar, não vai ficar ninguém de fora. Entra o filho pródigo, entra o filho mais velho, entra todo mundo, porque a casa é do pai. Este pai de amor não deixa ninguém de fora da festa. Ele matou um bezerro cevado para comemorar a chegada do filho, para se alegrar com o retorno do filho. Agora, há mais de 2.000 anos atrás, um cordeiro foi crucificado para que nós nos alegrássemos hoje aqui na presença do Senhor. O cordeiro foi imolado para que hoje você estivesse aqui adorando a Ele em espírito e em verdade. Quem está sentindo o cordeiro, joga a mão para cima e adora a Ele nessa noite. O cordeiro foi sacrificado para que nós possamos nos regozijar na presença do Senhor. Ainda há tempo para você. Volta, filho pródigo, volta para a casa do Pai. O Pai te espera. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.